Em cada sexta-feira, as conversas na Eclésia propõem temas em torno da cultura, em torno do debate de ideias que é necessário levar por diante também neste tempo de pandemia e diria até sobretudo neste tempo de pandemia. Hoje trazemos o tema da comunicação social, nomeadamente a comunicação social regional e local para este debate, contando com a presença de dois presidentes de direção de duas associações, a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, o Paulo Ribeiro, e a Associação de Rádios de Inspiração Cristã, o Nuno Inácio. Boa tarde, obrigado por estarem nas conversas na Eclésia. Obrigado, nós. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um gosto, de facto, nós irmos dialogando também nestes ambientes. Nuno Inácio, começava por ti. As rádios locais, que importância têm neste tempo? Que comunicação é necessário fazer passar, sobretudo, e uma comunicação que acontece, se calhar, só através dos meios regionais e locais, nomeadamente a rádio? As rádios locais têm desde sempre um princípio orientador que é a ligação às suas comunidades. Tem uma vantagem que é a imediatez, a cobertura imediata dos eventos, sejam eles eventos como aquele que infelizmente estamos a viver agora do Covid-19, sejam a atualidade política das nossas localidades, a atualidade desportiva, a atualidade cultural e também a promoção da música regional e da música portuguesa, nomeadamente de alguns géneros que são mais menosprezados pelos meios de cobertura nacional, mas que são a raiz cultural do nosso país. Portanto, são normalmente rádios focadas nas suas redes e nas suas populações. É à rádio que as pessoas recorrem para saber porque é que a sirene dos bombeiros tocou, para saberem o que é que aconteceu no dia anterior na sua localidade, o que é que está a acontecer, para saber o que é que os políticos da sua terra estão a dizer naquele dia sobre o que aconteceu naquele dia. E, portanto, tem fundamentalmente um papel de ligação às suas localidades, fazendo aquilo que nós defendemos há muitos anos, que é um serviço público de radiodifusão local para garantir uma ligação das pessoas a uma comunicação social que se quer independente e, acima de tudo, credível, como de resto demonstram todos os estudos de comunicação, quando se perguntam às pessoas quais são os meios que consideram mais credíveis. A velhinha rádio, que já teve a sua morte anunciada tantas vezes, continua a ser aquele meio em que as pessoas veem como referência informativa. Neste momento em concreto, estamos a viver um paradigma muito estranho, que é o momento em que as rádios menos meios têm do ponto de vista financeiro, porque todos os estudos o demonstram. A grande parte das rádios locais em Portugal tiveram quebras de publicidade entre os 60% e os 80%. Não têm receitas porque os seus principais clientes, quando não os únicos, são as empresas locais, são as pequenas e médias empresas, as microempresas da terra, que tiveram que fechar, que agora reabriram, mas que estão a lutar para manterem as suas portas abertas e, portanto, infelizmente não lhes sobra dinheiro para fazer publicidade nos meios que tradicionalmente usavam para anunciar. Portanto, neste momento em que toda a gente quer saber quantos casos novos surgiram nas últimas 24 horas, se a empresa A, B ou C tem novos casos, se a escola A ou B sempre vai abrir ou vai fechar, se o centro de saúde tem capacidade de resposta ou não tem, as rádios que não têm dinheiro hoje para pagar aos seus jornalistas continuam a fazer esse trabalho. Também fruto de um panorama bastante diferente daquele que é habitual na Europa, de a maior parte das rádios, ou de uma grande parte das rádios locais, ser ainda hoje propriedade de cooperativas, de associações, de fábricas de igreja, ou seja, instituições da terra que em determinada altura entenderam que era importante ter projetos de comunicação social nas suas localidades. Mas hoje estamos a voltar um bocadinho a 86, ou seja, mantém-se a informação, mas cada vez mais baseada em colaboradores, de forma quase graciosa, garantem esse fluxo de informação diário que as pessoas querem receber. Portanto, aquilo que temos em Portugal são rádios privadas, que na prática são rádios comunitárias, que é um estatuto que nunca existiu em Portugal, existe noutros países da Europa e do mundo,
mas que nunca teve esse reconhecimento por parte do Estado Central. E já veremos de que forma é que encontrar algumas respostas que ajudem a ultrapassar esta situação, que sem dúvida nenhuma causa dificuldades. A nível da imprensa, Paulo Ribeiro, o diagnóstico é parecido com este que o Nuno Inácio traçou para o panorama radiofónico local? É parecido porque, obviamente, a crise económica bateu à porta de todos e, de facto, digamos que o suporte dos jornais, que, contrariamente às rádios, em que não há, digamos, o pagamento de um valor para poder ter acesso ao produto informativo ou mesmo a todo o processo que uma rádio gera, porque o sinal é livre e, como tal, através da onda artesiana, qualquer pessoa tem acesso. No jornal ainda existe uma receita que é através da assinatura para a aquisição do jornal ou comprando o título em banca. O que sucede é que a compra do título em banca caiu drasticamente devido à questão gerada pela pandemia, onde durante um largo período de tempo os próprios postos de venda de jornais estiveram encerrados, portanto. Depois, por outro lado, ao nível das assinaturas, de facto, houve essa distribuição postal, mas a distribuição postal está cada vez mais complicada com o mau funcionamento dos correios relativamente ao tratamento que é dado à distribuição dos jornais. Os jornais estão a chegar à casa de muitas das pessoas com mais, por vezes, com mais de uma semana de atraso relativamente ao dia de saída do jornal. Isto é, enquanto na rádio se ouve no momento, não é? Basta que haja luz, portanto energia elétrica para poder ter acesso, portanto, e o rádio, obviamente, o receptor, para ter acesso. No jornal é preciso que ele chegue às pessoas e neste momento estamos a ter muita dificuldade. Os correios estão a ter um tratamento que não é nada exemplar, antes pelo contrário. Adivinham-se ainda tempos piores e isto tem provocado que os assinantes se sintam defraudados relativamente ao contrato que estabeleceram com o jornal, não percebem porque é que há este atraso da distribuição, por vezes até julgam que é o próprio jornal, o próprio editor, que se atrasou na confecção do jornal, ou a própria gráfica foi distribuindo o jornal aos poucos, porque o meu vizinho ou tenho um amigo que vive na aldeia ao lado já recebeu ontem o jornal, ou há 2 dias, e eu ainda nem sequer recebi, ou partes de uma vila em que uma parte recebe num dia, depois outro setor da vila recebe passado outro dia. Portanto, a culpa não é dos carteiros, que fique claro, a culpa é da política que é dada pela empresa para a gestão da distribuição. E com a falta de meios humanos na distribuição dos jornais, isto tem vindo a prejudicar largamente os editores, que têm vindo a cair, têm visto cair, portanto, todas as semanas, o número de assinantes. E depois há outro problema, que é o problema que o Nuno Inácio já falou, que é comum. O grande suporte de um jornal, do ponto de vista económico, em termos de receitas, é, de facto, a publicidade. Se o comércio local e regional, que é o garante da sustentabilidade dos títulos em cada comunidade, se essa publicidade cai, se a atividade económica cai, o jornal ou uma rádio são os primeiros a ter como consequência direta negativa dessa paragem da atividade, tendo em conta que as empresas, estando paradas, não vão fazer publicidade. Fazer publicidade aqui se não vendem nada, não é? Portanto, é logo das primeiras questões a parar. Mas, por outro lado, temos tido ainda alguma ajuda e compreensão do comércio regional e tradicional, a que mesmo assim, com o abrandamento da atividade económica, sente que, e eu sinto isso em alguns jornais, é importante que os jornais continuem a ser editados e mesmo assim, não tendo qualquer receita do ponto de vista ou reflexo positivo do ponto de vista da publicidade que estão a fazê-lo, mantém a publicidade
como, digamos, contributo para a causa pública que um jornal tem para a comunidade onde está inserida. E isso é um motivo de orgulho para todos nós, porque é sinal que o nosso trabalho e a nossa existência é importante numa economia, numa sociedade local, numa comunidade, e esse trabalho deve ser prosseguido e acarinhado até pelos poderes públicos. Uhum. É um assunto que já se referiram a ele, mas que gostava ainda que o analisassem mais profundamente, que é a necessidade de facto, seja dos títulos, seja das rádios, neste tempo. Há uma campanha de imprensa que é não deixe que o vírus da desinformação mate, não é? Que acredito que seja também campanha que interesse para as rádios e que as rádios passam. De facto, diante de informação que sai de Lisboa para todo o país, em conferências de imprensa que, é claro, tem informação que é fundamental e que é necessário passar, mas que acredito que seja muito difícil que a informação que interessa a determinado contexto, a determinada região, tenha a mesma escala, tenha os mesmos percursos. E nessa informação setorizada, os jornais e as rádios locais acabam por se distinguir e por serem absolutamente necessários. Sim, sem dúvida. Há bocado dava o exemplo concreto. As pessoas querem saber o que é que se passa na sua terra. Mais do que nunca, uma pessoa que vive em Bragança, para não dar exemplos nossos, está preocupada em saber se há ou não infectados na sua região de influência, no dia onde vivem. Querem saber qual é a freguesia do seu concelho que ultrapassa ou não os tais 3 casos de referência, que normalmente agora são usados para ser publicada ou não. Querem saber se a exploração agrícola X tem ou não aquele número de infectados. E nas notícias que saem de Lisboa só será notícia se aparecerem 20 ou 30 casos. Ora, 20 ou 30 casos numa freguesia com 500 pessoas é uma enormidade, mas não é notícia nacional. Vou ao meu caso concreto do concelho onde os meus meios de comunicação, que não são meus, como cooperativa, estão introduzidos. Nós temos uma freguesia com 1000 habitantes que tem 6 infectados ativos neste momento. A segunda maior freguesia do concelho, que é sede do concelho, também tem 6 casos de infectados. Nenhuma destas freguesias é notícia nos meios de comunicação social nacional. Agora no concelho que é? Alenquer. O concelho de Alenquer tem, no total, nesta altura, creio que 50 casos. A maior parte deles concentrados na freguesia de Carregado. Mas a freguesia de Ventosa tem 6 casos e vivem lá 1000 pessoas. Obviamente que essas 1000 pessoas querem saber o que é que se passa na freguesia deles. E essa informação não a vão encontrar em nenhum meio de comunicação social nacional. O único sítio que têm para saber o que é que se passou, de onde é que vieram, que medidas foram tomadas, é através da sua rádio local e do seu jornal local. Ou através do site destes meios. Porque não há outra forma de terem acesso a essa informação. E mais do que nunca a informação de proximidade é fundamental. É para as pessoas perceberem que cuidados é que têm que adotar. Dificilmente eu vou ver uma peça num meio nacional a falar da importância de não se fazerem matanças de porco nesta altura. Mas num meio rural como aquele em que boa parte das rádios e dos jornais locais estão inseridos, isso faz todo o sentido, porque todos nós sabemos que todos os fins de semana alguém fazia uma matança de porco. É fundamental, por exemplo, vou dar o caso concreto da Rádio de Alenquer, como nós sabemos, as atividades litúrgicas estiveram paradas devido ao Covid. A solução que foi encontrada pela Vigararia foi através da rádio passar a ter uma mensagem diária para os ouvintes da rádio poderem ter o seu contacto diário com a Igreja de Alenquer. Mas como tivemos a Igreja de Alenquer, também tivemos outras instituições que optaram por este caminho, ou seja, fazer chegar a sua mensagem diária adequada ao seu público-alvo através dos meios disponíveis que têm. E isso só é possível, obviamente, através de uma rádio local ou de um jornal local. Não é uma RTP, uma TV ou uma SIC que vão começar a passar 3 minutos ou 4 ou o parque de cada uma das aldeias para falar para a sua população.
Mas emergem de facto estes meios como completamente indispensáveis para o combate a uma pandemia. Eu creio que sim. Do meu ponto de vista, acho que é fundamental. Lá está, permite ter a informação localizada e focalizada. Se quisermos fugir à pandemia, por exemplo, nos incêndios florestais, se a minha aldeia estiver em perigo, eu vou querer ouvir a rádio da minha terra para saber realmente o que é que o comandante dos bombeiros está a atualizar ao minuto e a dizer quais é que são os caminhos que eu vou tomar. Eu dou sempre o exemplo da Proteção Civil. Todos nós já recebemos um panfleto em casa a dizer o que é que nós temos que ter em casa. Não é por acaso que nesse panfleto diz para terem um rádio com pilhas, porque a Proteção Civil tem a esperança que nesse dia a estação emissora da sua localidade possa continuar a trabalhar e que garanta a informação imediata às pessoas. Paulo Ribeiro, de facto os títulos da imprensa são fundamentais no combate a esta pandemia? Imprensa regional. Não sei se são fundamentais, mas acreditamos que têm um papel muito ativo na sensibilização pública e estão a tê-lo, portanto, estão a ter esse papel, tendo em conta, portanto, as respostas locais e regionais que têm que ser dadas e estão a ser dadas e que até muitas vezes as autoridades centralizadas em Lisboa esquecem-se que, portanto, o problema que é vivido, por exemplo, numa comunidade em Lisboa não é igual ao problema que é vivido numa comunidade em Bragança, por exemplo, não é? E houve aqui um dado a assinalar, é que, portanto, o caminho faz caminhando e pela primeira vez houve da parte de um organismo público, neste caso a Direção-Geral de Saúde do Ministério da Saúde, que achou por bem abrir as conferências de imprensa aos órgãos de informação regionais, porque percebeu, passado, portanto, mais de mês e meio da pandemia, que a resposta local e regional podia ser dada de uma forma mais assertiva através da colaboração dos órgãos de informação locais e regionais, conforme são as rádios e os jornais regionais. Há aqui um pormenor importante que também convém sublinhar, que é o êxito de um meio local e regional no âmbito da comunicação social é tanto maior quanto maior for a sua ligação à comunidade. E daí a informação de proximidade ou o círculo de proximidade ser essencial para a sustentabilidade desse título e também para o êxito desse título ou desse meio. E neste aspecto ganhou particular relevo o trabalho digital no online que todos nós viemos a fazer, em particular a imprensa, que se já estava no online com produtos, portanto, muito importantes, aumentou ainda mais em tempo de pandemia, porque houve uma necessidade informativa da comunidade onde esse órgão está a operar, e mais, houve uma procura muito grande das comunidades portuguesas no estrangeiro, espalhadas por todo o mundo, na procura de informação local e regional, uma vez que há o elo familiar, o elo afetivo, em que fomos nós que demos a resposta a essa lacuna e que, só por dar um exemplo, o jornal no qual eu trabalho, o jornal Alvorada da Lourinhã, houve alturas em que teve picos informativos de 250 mil visualizações ou 300 mil visualizações. Isto de algumas vezes. Isto para comparar o concelho que tem pouco mais de 20 mil habitantes, ter uma procura nesta ordem dos milhares, desta grandeza, portanto não fomos o único, é claro, o único jornal a ter. Isto é apenas um exemplo do que a imprensa regional conseguiu obter através da sua procura por parte de novos leitores, de novos públicos. Inclusivamente fizemos algo que foi marcante para nós, e dou esse exemplo, que foi seguido também por outros colegas, que era diariamente íamos procurar um testemunho de um imigrante como estava a viver este tempo de pandemia. E a procura foi tão grande da parte dos leitores, através do online,
que com as partilhas, com os testemunhos, com esta ligação positiva, com a troca de mensagens, porque depois as comunidades, as pessoas reconhecem-se, é o filho de, é o genro de, é daquela povoação, e isto gerou, e só para dar este ar de solidário que também nós temos que dar, enquanto órgãos de comunicação social locais e regionais, este elo de ligação que fazemos entre as pessoas, esta ponte. Eu recebi uma informação, portanto, uma mensagem de um leitor que eu estava longe de saber o alcance que uma notícia poderia gerar neste aspecto. É que o leitor estava na Irlanda e foi através do jornal ele que escreveu uma mensagem para mim a dizer: obrigado pelo trabalho que estão a fazer todos os dias, porque eu estou imigrado na Irlanda, sei o que é que custa ser imigrante, principalmente neste período em que tenho a minha irmã na Austrália, o meu pai em França e a minha mãe em Portugal. E todos os dias vocês trazem-me um pouco dessa positividade que é possível ter, portanto, nestes tempos difíceis. Muito obrigado. E tocou-me, esta mensagem tocou-me. E isto é sinal de que às vezes, o nosso trabalho toca as pessoas de uma maneira que não estamos a imaginar quando estamos a fazer uma notícia. Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. E ainda bem que assim acontece. E tendo em conta, de facto, tudo isso, tendo em conta o papel central que os títulos e as rádios têm, pedia-vos para analisar a forma como estes meios regionais e locais estão a ser apoiados, nomeadamente por esse projeto de publicidade institucional que está a ser enfim, disponibilizado por parte do Estado, de forma antecipada. Esse projeto vai, pelo menos ajuda a resolver o problema. O que é que interessa, para além disso, ter presente e fazer daqui por diante para que as rádios consigam manter-se em antena e os jornais consigam ser impressos em cada edição? Bem, em relação ao apoio anunciado, a área que teve uma posição muito clara desde o início é de louvar que, pela primeira vez em muitos anos, o Governo da República tenha tido o cuidado de cumprir uma lei que nunca cumpriu. Ou seja, desta vez, não só anunciar um pacote de emergência que é muito bem-vindo para os meios de comunicação social local em geral, sejam eles jornais ou rádios, e também para os meios nacionais, e que tinha como princípio base não ser um apoio de emergência, mas sim uma compra de publicidade de emergência. Ou seja, o Estado antecipar compras e garantir a manutenção possível dos meios de comunicação social em geral. E, portanto, o princípio anunciado é, sem dúvida, um princípio com o qual acho que nenhum de nós poderá discordar, até porque não punha em momento algum em causa aquilo que alguns acham que devia ser comprometido, que é a isenção de cada um dos meios. E, portanto, pareceu-nos um caminho bastante correto. O que não está a correr tão bem é que, nas primeiras informações públicas que tivemos por parte da tutela, e inclusive em conferência de imprensa, estes apoios chegariam em abril. Ora, nós estamos no final de junho e ainda não há qualquer sinal de que o dinheiro possa estar para chegar. Ainda estamos perdidos nos corredores da burocracia, à espera que cheguem os anunciados contratos, que depois serão convertidos em faturas e que depois vão ser convertidos em pagamentos. E aquilo que era para ser um balão de oxigênio e que pretendia compensar em parte das quebras de receita que os meios de comunicação social estão a ter com esta crise, não chegou. E a verdade é que se no primeiro mês, no caso concreto das rádios, boa parte delas, com crédito ou com dinheiro que tinham amealhado, conseguiram satisfazer as suas obrigações. Se num segundo mês, com alguma negociação e alguma flexibilidade,
conseguiram respirar. Nesta altura as coisas estão a chegar a um ponto bastante complexo. Posso confidenciar que nos últimos dias recebi telefonemas desesperados de administradores de rádios ou diretores de rádios que não sabem como é que vão pagar a energia elétrica este mês, que já não conseguiram satisfazer as suas obrigações com os funcionários do mês passado, de diretores de associações e de cooperativas que estão a ponderar marcar assembleias gerais para simplesmente entregarem as chaves, já não sabem que caminho é que hão de seguir. Há aqui de louvar o papel de alguns municípios, que há alguns que até não tinham até hoje uma preocupação de investimento publicitário e que perceberam que poderiam ter aqui um papel fundamental neste caminho. É também verdade que as associações, quer das associações de imprensa, quer das associações de rádios, fizeram algum trabalho de sensibilização junto das autarquias e da Associação Nacional de Municípios desta importância. E é verdade que algumas autarquias responderam positivamente e foi também esse apoio de algumas autarquias, através da compra de publicidade, que permitiu que os projetos se mantenham. Mas, como é óbvio, os orçamentos das autarquias não são um poço sem fundo. Se este dinheiro não chegar urgentemente, não vai servir para aquilo que era o seu princípio. Pode chegar tarde demais. Pode chegar demasiado tarde e pode ser aquilo que poderia ser um Brufen ou um paracetamol, poderá já não ser minimamente suficiente e poderá ser necessário talvez uma cirurgia cardíaca para resolver o problema. O problema disto tudo é que as associações, quando receberam esta notícia, também tinham pedido, ou tinham apresentado um conjunto de soluções. E o que nos foi dito à época foi: vamos resolver este problema primeiro e logo a seguir vamos começar a olhar para as vossas dezenas de propostas, e foram dezenas de propostas, algumas delas sem custo direto para o Estado Central e que poderiam ter sido já implementadas. A verdade é que nenhuma das associações que eu saiba até este momento recebeu qualquer resposta a qualquer uma das propostas. E posso dar um exemplo concreto. Nós fazemos parte das comissões de acompanhamento dos apoios à comunicação social local e regional, para a modernização, para a formação, e uma das propostas que, por exemplo, a ARIC fez e que sabemos que fomos acompanhados por outras associações foi logo em março dizer ao Governo Central: provavelmente este ano não faz sentido ter apoio à modernização tecnológica, porque as rádios não vão ter dinheiro para pagar a sua parte. O que faria sentido era agarrar neste valor que temos hoje e transformar este valor em apoio direto às rádios de forma igual. E, portanto, não tinha qualquer custo acrescido para o orçamento do Estado e estaríamos a falar de mais 3 ou 4 mil euros que iam chegar a cada rádio. Dir-me-á alguém que está em Lisboa: 3 ou 4 mil euros não é nada. Não é nada para um meio de comunicação social local nacional. Ou para um meio de comunicação nacional. Agora, para um meio local, 4 mil euros é provavelmente 6 meses de eletricidade. São 7 ou 8 meses de comunicações. E, portanto, é a diferença entre a rádio poder continuar a emitir ou não. Paulo Ribeiro, este é um dossiê também que tens acompanhado de forma muito próxima. Que avaliação fazes do projeto em si, sobretudo da sua concretização? Aqui há a distinguir aqui dois aspectos que são importantes do nosso ponto de vista. Primeiro é que, o Nuno já falou sobre isso, esta medida de emergência traduz-se no lei, através da publicidade institucional, a lei da publicidade institucional, que algo que a AIC já tinha vindo a defender há vários anos, com muito enfoque nestes últimos anos, estes 2, 3 anos, e de facto o Governo, ao ter decidido alocar 15 milhões de euros para os meios de comunicação social e ter seguido a lei, para nós é uma grande vitória, tendo em conta que, a partir de agora, julgamos que nada será como antes, porque até o momento, e as pessoas que estão fora do meio, obviamente não saberão destes pormenores, mas até o momento a lei da publicidade institucional praticamente não era respeitada, ou seja, de 25% do valor da publicidade do Estado, dos organismos do Estado afetos à publicidade, para a publicidade, 25% têm que ser obrigatoriamente alocados às rádios locais e aos jornais regionais.
E o facto do Governo ter decidido seguir a lei, para nós, é muito importante. O segundo aspecto, também muito importante, é o facto do Governo, através da Secretaria de Estado dos Média, ter convidado as associações, as principais associações da imprensa e também das rádios para o processo. Ou seja, ajudem-nos a distribuir esta publicidade pelos órgãos respeitando a lei. E nós fizemos um trabalho que foi muito intenso e não houve qualquer, digamos, influência política no sentido de incluir A ou B. A proposta de trabalho foi apresentada pelas associações e foi respeitada na íntegra pelo Governo. Portanto, não houve aqui ingerência e o princípio da independência foi salvaguardado e isso é um segundo dado muito positivo. O dado menos bom é que, de facto, já o Nuno aqui falou, é que esta publicidade era de emergência para um setor onde a publicidade pura e simplesmente desapareceu devido à pandemia e, neste momento, está parado o processo ou está a mover-se muito lentamente no Ministério das Finanças. Nos serviços do Ministério das Finanças vai ter a responsabilidade de efetivar os contratos com os meios de comunicação social. Só para dar uma ordem de grandeza da situação, no âmbito dos jornais regionais e revistas estão abrangidos cerca de 500 títulos, tanto impressos como no online, uma vez que a lei abrange, portanto, todos estes meios. Isto foi uma operação muito grande e esperamos que, a partir de agora, o Estado faça com que a lei da publicidade institucional seja sempre cumprida e não de agora. O dinheiro já devia estar, portanto, nos jornais e também nas rádios, mas isso ainda não se passou e estamos a fazer essa pressão para que tal ocorra. Uma preocupação que nós temos neste momento é que qualquer envolvimento com o Estado no âmbito da contratualização de serviços implica que os editores tenham, obviamente, e de acordo com a lei, as contribuições dos impostos e da segurança social em dia e têm que apresentar uma certidão nesse sentido. Ora, com este arrastar no tempo, com este atraso que está a verificar, portanto, a medida de emergência deveria ter ocorrido em abril, já estamos em final de junho, há títulos que não estão a conseguir, dadas as dificuldades financeiras com as gráficas, com o pessoal, os ordenados, não estão a conseguir, portanto, cumprir essas obrigações. Não estando a cumprir essas obrigações, não vão ter direito à medida de emergência. Portanto, há aqui uma pescadinha rabo na boca que, portanto, tem que ser tida em consideração nesta equação, uma vez que pensamos que e antevemos que possa haver títulos ou operadores que não tenham a possibilidade de ocorrer a esta medida. Por outro lado, temos vindo a encetar desde há muito tempo um conjunto de pedidos no âmbito do apoio ao setor e que, tendo em conta, portanto, que neste momento estamos com as dificuldades que são conhecidas, que o porto pago, ou seja, a contribuição do Estado para a expedição postal, que neste momento está na ordem dos 40%, que é um apoio direto aos CTT, que possa vir a subir até final do ano, tendo em conta, como o Nuno já referiu, há verbas do Orçamento de Estado que não vão ser gastas para a área da comunicação social, porque efetivamente o setor não vai investir, porque o futuro é uma grande incerteza. Portanto, estamos no capítulo imediato a procurar dar resposta ao dia-a-dia, digamos, numa navegação à vista, sem qualquer possibilidade de fazermos uma planificação com um horizonte temporal mais dilatado. De facto, essa resposta e esse apoio de emergência é urgente, não é? Urgentíssimo. Para além da sua concretização, que pistas, que mensagens querem deixar, breve, de forma necessariamente breve, aos vossos associados? Bem, nesta altura,
A primeira mensagem é de esperança. Não tivéssemos nós a matriz que temos. As rádios já tiveram a morte anunciada dezenas de vezes. Havia uma música muito famosa que dizia que o vídeo ia matar a rádio. Tivemos, quando a televisão apareceu, ia matar a rádio, e quando a internet apareceu, ia matar a rádio, e também não vai ser o Covid que vai matar a rádio. O Covid vai desaparecer, como o vídeo já desapareceu, e nós vamos continuar cá, com mais ou menos recursos, adaptando-nos ao momento que vivemos, à capacidade que temos e, acima de tudo, a uma magia que só quem fez rádio sabe, e esse sim é um vírus que normalmente existe, e o Paulo está-se a rir porque também já lá passou e sabe que é difícil alguém que fez rádio passar muito tempo sem olhar para o microfone. E, portanto, a esperança que eu tenho é que neste momento de dificuldade todos consigamos dar as mãos, nos consigamos unir mais uma vez e de forma a potenciar as nossas sinergias, dividir os nossos recursos, que consigamos ultrapassar mais esta crise e que no final disto saibamos também tirar lições para que tenhamos a capacidade de nos continuarmos a reinventar de dia para dia e a manter aquela que é a nossa matriz principal, que é a de ligação às nossas gentes, às nossas aldeias, às nossas freguesias, aos nossos concelhos e, acima de tudo, sempre com um projeto nosso. Deixo também uma mensagem ao poder político. Eu há uns tempos escrevi um artigo bastante duro em que dizia que na Assembleia da República havia uma verdadeira pandemia, que era o do desprezo pelos meios locais. Parece-me que está a ser dada uma primeira vacina, ou terá sido descoberta uma primeira vacina para essa pandemia, mas há algumas vacinas que precisam de doses redobradas e, portanto, é preciso recordar ao poder político português da importância que as rádios e os jornais locais têm para as suas populações, do verdadeiro serviço público que prestam todos os dias às suas comunidades locais e que, uma vez por todas, é preciso perceber, e eu, lisboeta, me confesso, porque nasci em Lisboa, ainda que felizmente tenha sido registado em Alenquer, há que perceber que o país vai de Bragança ao Corvo e não se fecha nas fronteiras da área metropolitana de Lisboa, de onde a maior parte dos políticos acha que se vive de comunicação em Portugal. Paulo Ribeiro, também não será o Covid que vai matar a imprensa regional? Não, nós aliás já temos um histórico de reveses, não é? A história comprova e ainda cá estamos e eu tenho fé que vamos continuar porque o setor da imprensa regional é um setor que é muito resiliente e que se há setor que se revitalizou ou se reinventou, foi também o setor da imprensa regional, que se verificarmos ao longo das últimas décadas tem vindo de facto um grande incremento, uma grande capacidade reinventiva. A internet foi de facto um grande desafio e existem projetos regionais muito interessantes, com muita qualidade e de facto não o país só tem ganho com esta, digamos, melhoria do ponto de vista informativo e as próprias comunidades. Esta interação vai continuar seguramente. Eu penso que o poder político já se percebeu que, de facto, as suas origens estão nas regiões que os elegem, digamos assim, e, digamos, que estão a ganhar essa dimensão e também temos que fazer um pouco meia-culpa do ponto de vista organizativo, do ponto de vista associativo. Compete também a nós, digamos, continuar a lutar e continuar a sensibilizar os agentes públicos para a causa, que não é causa individual, não é causa de minha causa pessoal, nem seguramente do Nuno, é uma causa coletiva e essa causa coletiva transcende a própria causa da imprensa, porque se verificarmos e as pessoas começam, e este tempo de Covid, este vírus veio
comprovar isso mesmo. Se não tínhamos dúvida que a imprensa regional, a imprensa de proximidade, era muito importante localmente, eu hoje assisto a presidentes de Câmara a dizerem: infelizmente não tenho um jornal, nem tenho uma rádio local no meu concelho, porque não posso comunicar aquilo que eu pretendo comunicar às minhas populações. Isto é um ganho que, de facto, de um ganho, digamos, do ponto de vista de credibilidade e de importância, que no fim desta história vamos poder capitalizar para o bem de todos, e por isso é que eu acredito que depois desta fase do vírus ter passado, nada vai ser como antes. Mas aí a responsabilidade também é nossa, do ponto de vista associativo, assim saibamos agarrar estas oportunidades e assim saibamos dialogar com quem está à frente dos poderes públicos que possam, de facto, ir ao encontro das nossas legítimas pretensões. E esta esperança estende-se também à ERC, a entidade reguladora para a comunicação social, que talvez no âmbito do conjunto destas entidades públicas que temos vindo a falar, é aquela que ainda tem estado mais hermética, mais fechada e mais, digamos, mais insensível, digamos assim, sem querer, digamos, tornar muito negativa a minha apreciação, mais insensível à questão da mudança que também este organismo público deve ter no âmbito da regulação da comunicação social em Portugal, porque está a passar por graves momentos, já passava, mas agora foram agravados pela Covid-19. Assim também este órgão regulador saiba adaptar-se e saiba ir ao encontro das necessidades que todos nós temos para dar uma resposta mais positiva à sociedade. Esperemos que de facto assim aconteça e que o pós-pandemia sejam tempos de maior vitalidade e dinamismo em torno das rádios e da imprensa regional e local. Paulo Ribeiro e Nuno Inácio, muito obrigado por terem estado aqui nas Conversas na Eclésia. E... Saúde, um grande abraço. Exatamente, saúde, e como a gente vai dizendo, estamos juntos. Estamos juntos. Um grande abraço. Um abraço, obrigado.